Bem-vindo a todos a mais uma videoaula de Química. Hoje, dentro do cálculo estequiométrico, a gente vai estudar a questão da pureza do reagente dentro de uma reação química e vamos estudar também a questão do rendimento de uma reação. Então, hoje eu e a minha companheira aqui de estudo vamos explicar para vocês, a partir de alguns exemplos, como que eu posso fazer a correção de dados dentro de uma equação. Então, fiquem com a gente e bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Pessoal, quando eu vou fazer uma análise de uma reação química, eu tenho que levar em consideração a natureza dos reagentes que eu estou utilizando e também eu tenho que considerar que esses reagentes eles podem estar misturados com algumas outras substâncias que não vão participar do processo. Tá? Então, essas substâncias são chamadas de impurezas. Essas impurezas elas são geralmente anotadas dentro dos recipientes, quando comercializados de reagentes. Então, se vocês forem ver lá, por exemplo, numa determinada análise, são só o reagente X. Na embalagem ele diz que o índice de pureza daquele reagente é de X%, o mais puro possível para mim fazer a análise. Só que é o seguinte, se eu tiver um reagente com 92% de pureza, significa que 8% são materiais que não vão participar da reação ou que não têm interesse para nós. Então, quando eu vou fazer uma determinação de quanto que eu vou obter de um determinado produto, eu preciso, então, levar em consideração essas impurezas. Então, eu tenho que descontar esse valor de impurezas para mim poder ter um valor real, um valor mais próximo do real. E outra questão é também que, às vezes, numa reação química, os reagentes não são totalmente consumidos. Como eles não são totalmente consumidos, significa que eu vou ter sobra de material que não vai reagir. Então significa o quê? Que eu não vou produzir aquela totalidade que muitas vezes a gente calcula dentro de uma análise prévia no cálculo estequiométrico. Então o rendimento da reação ele também é um atributo importante quando eu quero achar o valor real a ser calculado dentro de uma operação. Ok? Então, para simplificar a explicação dessas duas questões, eu preparei dois exemplos para vocês. Tá? Quem precisar, no livro didático de vocês tem mais algumas explicações. E vamos então aos nossos exemplos, que vai ficar bem fácil de vocês entenderem, ok? Vamos até a nossa videoaula então. Francisquinha? Dá tchau pro pessoal lá. Bom, então vamos aos exemplos dos cálculos de pureza e na sequência cálculo de rendimento das nossas reações. Então, como já foi dito anteriormente, às vezes a amostra ela não tem 100% de material a se utilizar na reação, pode ter algum composto que é indesejável, que a gente chama de impureza, e nem sempre a reação ela pode produzir a totalidade que a gente espera que ela produza. Então a gente tem que fazer essas correções. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Uma mistura de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, de acordo com a reação. CaCO3 forma CaO mais CO2. Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então vamos ver o seguinte. Primeiro ponto que eu preciso esclarecer é ver se a minha equação está balanceada. Então vamos lá. Cálcio, um cálcio no reagente, um cálcio no produto. Um carbono no reagente, um carbono no produto. 3 oxigênios no reagente, 1 mais 2, 3 oxigênios no produto. Então, nossa equação está balanceada, Os coeficientes estequiométricos para essa reação estão na ordem de 1 unidade para cada um, então. Bom, ele está me dizendo o seguinte, pessoal, que essa minha amostra ela tem 80% de carbonato de cálcio, ou seja, cada 100 gramas de amostra, 80 gramas são de carbonato de cálcio. Então já posso fazer uma relação aqui, ó. Cada 100 gramas de calcita, ok? 80 gramas é o meu CaCO3. Então, para a minha quantidade de amostra ser analisada, 800 gramas, no caso da calcita, quanto que eu vou ter de carbonato de cálcio? Então, uma regrinha de 3 bem simples. Aqui eu estou testando a pureza. Eu vou dizer quanto que vai reagir. Então, vamos ver que X ele vai ser igual a 80, que multiplica
800, então né, nossa regra de 3, e tudo isso divididos por 100. Então aqui eu posso simplificar, né, esse 100 com esse 800. Então o meu X ele vai ser igual a 640 gramas. Então vejam, em 800 gramas de calcita eu tenho 640 gramas de CaCO3. Então, a partir daqui eu posso fazer algumas análises. Se eu calcular a massa molar do CaCO3, eu vou ver lá, né, que ela tem uma massa molar de 100 gramas por mol. Enquanto que o CaO ele tem uma massa molar de 56 gramas por mol. E o CO2 tem uma massa de 44 gramas por mol. Calculei a massa do CO2, né, mas eu não vou utilizar ela nessa minha análise então. Vejam aqui o que a minha reação diz. Eu estou relacionando CaCO3 com CaO. Ou seja, segundo a minha reação, 100 gramas de CaCO3 formam 56 gramas de CaO. Isso aqui a minha reação está me dizendo. Agora eu vou pegar a informação que eu tenho. Eu tenho 640 gramas de CaCO3 nas minhas 800 gramas de amostra de calcita, né? E eu quero saber quanto que isso gera, Y. Então, novamente, pessoal, uma regra de 3 simples, onde 100 multiplica Y igual a 56 que multiplica 640. Então, Y vai ser igual. 56 vezes 640 dá 35.840 unidades. O 100 está multiplicando Y, passa para cá, dividindo. Logo, Y vai ser igual a 358,4 gramas de CaO. Tá? Então vejam que quando eu desconsidero a presença de impurezas, né, o que a gente obtém aqui é diferente, né, do que eu obteria se eu estivesse utilizando as 800 gramas na sua totalidade. Então eu tenho que fazer essa correção para que eu possa ter um valor verdadeiro. Esse tipo de cálculo, pessoal, ele é bastante utilizado em laboratórios e tudo mais para poder conferir se a quantidade, né, produzida dentro de uma reação ela está adequada ao que se propõe, ok? Então vejam, é aplicação do cálculo estequiométrico. Isso aqui não é uma análise difícil, só que ela tem pontos que ela deve ser seguida. Então nesse primeiro caso, né, eu calculo a pureza, e num segundo caso eu analiso a minha reação, ok? Dando continuidade, então, cálculo do rendimento, ele se faz necessário uma vez que nem sempre a minha reação ela vai consumir todos os reagentes para formar produto. Então eu tenho que ter essa análise, né, bem feita, né, do rendimento para saber o quanto que eu tenho produzindo efetivamente. Bom, vamos ao nosso exemplo. Num processo de obtenção de ferro a partir do minério hematita, fórmula Fe2O3, considere a equação química não balanceada. Então, Fe2O3 mais carbono formando Fe mais CO. Então, hematita mais carbono formando ferro e monóxido de carbono. Utilizando-se 480 gramas do minério e admitindo um rendimento de 80% na reação, a quantidade de ferro produzida será D. Então observem aqui, pessoal, né, que a minha equação ela não está balanceada. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é balancear essa minha equação. Então vamos lá. 2 ferros no reagente, 1 ferro no produto. Então eu vou pegar esse ferro aqui e vou multiplicar ele por 2. 3 oxigênios no reagente e 1 oxigênio no produto. Vou multiplicar esse oxigênio por 3. 1 carbono no reagente e 3 carbonos no produto. Então eu vou pegar esse carbono aqui e vou multiplicar ele por 3, e aqui, como eu não mexi, 1 unidade. Então, fiz o balanceamento da minha equação. Bem, outro passo que eu preciso é calcular as massas molares do material que eu estou analisando. Então, vejam, ele está falando de hematita e está falando da produção de ferro. Então, a massa molar de hematita, né, eu vou pegar a massa molar do ferro vezes 2, mais a massa molar do oxigênio vezes 3, e vou obter
uma massa molar para o Fe2O3 de 160 gramas por mol. Então, a massa molar desse composto é 160 gramas por mol. E a massa molar do ferro é de 56 gramas por mol. Então, observe o seguinte. 1 mol de Fe2O3, ele forma 2 mols de ferro. Então, eu posso dizer o seguinte, que 160 gramas, né, do Fe2O3, ele vai formar 2 vezes 56 gramas de ferro. Então, só resolvendo isso aqui, 160, 2 vezes 56 dá 112 gramas. Então, vejam, essa aqui é a nossa relação. 160 gramas de ferro, Fe2O3, né, de hematita, forma 112 gramas de ferro. Então, aqui está me dizendo que foram usados 480 gramas para fazer o teste. Então, 480 gramas de ferro vão formar quanto de hematita? Então, aqui eu tenho uma regra de 3. Então, isso aqui vai ficar igual a 160 que multiplica x, igual a 112 que multiplica 480. Então, o meu x ele vai ser igual 112 vezes 480, 53.760. Tudo isso divididos por 160, que multiplicava x, né? Agora passou dividindo. Então, o x ele vai ser igual a 336 gramas de ferro. Então, vejo. Reagindo 480 gramas, eu produzo 336 gramas de ferro. Então, essa primeira análise é a minha análise da reação. Ok? É a minha análise da reação. Agora, vamos pensar o seguinte. 336 gramas de ferro seriam produzidos se eu tivesse um rendimento de 100%. Como eu só tenho 80% de rendimento, que é o que está sendo dito para mim aqui no enunciado, eu vou ter então Y gramas. Então, novamente, regra de 3. Então, Y que multiplica 100 igual a 336 que multiplica 80. Logo, Y vai ser igual a 336 vezes 80, dá 26.880. Tudo isso divididos por 100, que antes estava multiplicando o Y. Logo, Y vai ser igual a 268,8 gramas de ferro. Então, vejam, se a minha equação tivesse 100% de rendimento, 336 gramas. Como ela tem apenas 80%, é produzido 268,8 gramas de ferro. Isso aqui, pessoal, é a questão do rendimento. Então, trabalho primeiro a reação, depois o rendimento. Pessoal, 2 exemplozinhos bem simples, né, para vocês analisarem e tal. Refaçam esses exemplos. E assim, só é difícil se você não praticar, ok? No livro de vocês, né, vocês têm todas essas informações mais bem detalhadas, tem exemplos um pouco diferentes para vocês acompanharem e tal. Refaçam, né, copiem os exemplos no livro para vocês praticarem, que vocês vão chegar, né, à excelência na compreensão disso aqui. Pessoal, né, recomendo mais uma vez, né, para aqueles que têm dificuldade em matemática, né, essas questões de regras de 13 e tudo mais, essas relações, né, assistir ali os vídeos do professor Marlon. Vou deixar, né, um card no final aqui do vídeo para vocês, né, estarem acessando o perfil dele no Facebook. E é importante, né, a gente fazer essa ligação entre as áreas de saber para que a gente possa estar enriquecendo o nosso conhecimento cada vez mais, tá? Isso aqui, pessoal, né, muita gente questiona, né? Ah, mas eu só vou aprender isso no ensino médio, não vou usar isso aqui na minha vida. Então, aprender a raciocinar, aprender a superar desafios não é uma questão da escola, é uma questão do nosso dia a dia. Então, sempre que vocês puderem, exercitem a mente de vocês, né, para que vocês possam ficar cada vez melhores naquilo que vocês já são bons. Ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, tá? Se inscrevam no canal para ajudar o professor a estar produzindo mais vídeos, né, de química. E a gente se vê na nossa próxima videoaula, então.